pessoal! Vamos aprofundar os nossos conhecimentos acerca de sólidos geométricos. Vamos pegar principalmente lá os chamados poliedros, então aqueles que possuem faces planas. Dentre eles, nós vamos separar e trabalhar individualmente com dois. Bom, a princípio, vamos trabalhar com o prisma. Prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases. Então, quando eu mostro para vocês essa caixinha e trabalho com vocês essas duas bases aqui, então ela é um exemplo de um prisma. Agora, claro, o prisma não é o único que a gente vai trabalhar de forma separada, não. A gente vai dar uma atenção especial também para as chamadas pirâmides. Olha, no caso das pirâmides, eu vou trazer para vocês a imagem de uma das pirâmides mais famosas do Egito e nós vamos identificar partes dessa pirâmide, igual nesse prisma aqui. A gente consegue identificar facilmente as faces, né? As arestas, ó, e os vértices, que são esses pontinhos aqui da esquina. Quando falamos de prismas e pirâmides, é inevitável pensar em sua planificação. Eu trouxe aqui para vocês uma caixinha como exemplo. Às vezes, a gente nem se dá conta de que essa caixinha, antes de estar montada, ela já houve uma solidificação. Antes, ela estava dessa forma, planificada. E aí, nós vamos trabalhar com algumas figuras planificadas para que você possa desenhar e depois montar objetos. Bem, pessoal, na página 92 do livro, ele traz então prismas e pirâmides. Ele pede para a gente observar esse bloco retangular e aí ele vem fazendo as marcações de face, então tá aqui a face, de aresta, ó, e o vértice, que é a quina, né? Ele fala assim, a parte destacada em verde é a face, aí ele fala que um bloco retangular possui 6 faces, é a mesma noção de um dado, né? O dado ele possui 6 lados, né? O encontro entre as faces determina uma aresta, então tá aqui a aresta bem delimitada aí, ó, de vermelho. E o encontro das arestas determina um vértice, né? Que tá aqui, ó, o vérticezinho, né? O ponto de encontro entre as arestas, tudo bem? E a aresta é a semirreta de encontro das faces. Bom, aí ele vem e fala assim, ó, os poliedros, lá embaixo, ó. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com as suas características. Ele vem trazendo as características aí. Quando a gente fala de pirâmide, a gente vai pensar sempre assim, ó, ela possui aqui, ó, um vértice em comum. Esse vértice aqui de cima, ó, dela, é o mesmo vértice para todas as faces laterais dela, né? Então, a gente chama ele, inclusive, de vértice da pirâmide, tá? Aí ela fala, ó, as pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum, que é a chamada lá vértice da pirâmide, tá? Existe só esse vértice, professora? Claro que não. Existem aqui, ó, um vértice aqui, ó, no fundo, esse e o lado de cima. Essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular, porque a base dela possui 4 lados, né? Então, no caso dessa pirâmide quadrangular, ela possui 5 vértices, 4 vértices na base e o vértice da pirâmide, que é aquele vértice lá que eu marquei de verde aí na figura, tá? Logo abaixo, ele traz aí pra gente que os prismas possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Então, olha só, a gente tem aqui um prisma, e esse prisma, ele possui a base dele como um quadrilátero, né? Ou 4 lados. Então, é um prisma quadrangular, né? E aí, as faces laterais, ó. Dá uma olhadinha nessa face, por exemplo. Não vou pintar as demais, senão vai bagunçar muito a figura e talvez fique difícil para vocês.
Mas se você pegar uma caixa como essa, sei lá, seja uma caixa de pasta de dente que você tem em casa, dá uma olhadinha nela que você vai ver justamente que as faces laterais são realmente sempre um retângulo. E não é no caso só dele, não. Lá embaixo, deixa eu trazer um pouquinho mais para cima essa imagem aqui para melhorar pra gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, nós temos aqui um prisma e esse prisma ele possui a base dele com 6 lados, então é um prisma hexagonal. Bom, nesse prisma, mesmo ele sendo um prisma hexagonal, né, possui a base com mais quantidade de lados do que esse prisma aí que ele trouxe logo de cara, você pode notar que as faces laterais, ó, são sempre retângulos. E no caso da pirâmide, né, as faces laterais, ó, são sempre triângulos, tá bom? Mesmo no caso dessa pirâmide, que também é hexagonal. Porque se a gente notar, ó, inclusive dá pra gente voltar aí um pouquinho no desenho dela e a gente consegue perceber o seguinte: a base dessa pirâmide, ó, ela possui 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, é sim uma pirâmide hexagonal, né? Nesse caso aí, nós temos outras pirâmides. Tem a pirâmide quadrangular, a pirâmide triangular também, né? Temos aí um prisma que recebe o nome de cubo, né? E aqui um prisma retangular, um prisma também que a gente pode chamar de quadrangular, tá? É porque ele é um bloco retangular. Então, a gente pode chamar ele das duas formas, tá bom? Aí, vamos para uns exemplos que eu reservei aqui. Aqui. Bom, aqui, ó, ele traz diferença entre prisma e pirâmide. Aí, é uma anotação extremamente importante. Então, eu aconselho vocês a anotarem esse resuminho aí no caderno de vocês, tá? Então, olha só. Prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. E, de fato, ó, a gente tem essa base, que nesse caso é um quadrado, e essa base, e é um quadrado também. Então, são polígonos iguais, olha lá, ó. Feito, certo? Tá, agora vamos entender lá pirâmide. Ele fala assim, ó, uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais triângulos. Então, aqui, ó, eu vou colocar de roxo essa face lateral aqui. Notaram? Eu vou trocar a cor, então, da minha caneta. Vou colocar de laranjado, olha, essa face lateral. Notaram que é um outro triângulo? E, claro, se a gente voltar aí na imagem, ó, fora essas duas faces que eu colori, eu tenho essa face que fica bem aqui na frente, ó. Que eu vou pintar ela de verde. Então, no caso dessa pirâmide, que é uma pirâmide triangular, nós temos 3 faces laterais. Então, seria lá a face que eu pintei de roxinho, a que eu pintei de laranjado e essa de verdinha. Bom, eu trouxe aqui uma imagem com 8 poliedros e a gente vai identificar quais são prismas e quais são pirâmides, tudo bem? Então, no caso aí, ó, o item A é um prisma, pode olhar que tem duas bases, ó. O item B, da mesma forma, também é um prisma. O item D também é um prisma. Tem essa base e tem essa base aqui. O item E também. Esse é um pouquinho mais difícil de passar a caneta aqui em volta das bases, mas dá para vocês terem uma noção, né? E pronto. Todas as outras imagens serão pirâmides. E eu vou demonstrar isso aqui, vou trazer para vocês aquela noção que eu acabei de falar para vocês.
do vértice da pirâmide, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho um vértice aqui que ele é um vértice que coincide com as faces laterais. Da mesma forma que na F, na G e na H. Bom, pessoal, eu trouxe aqui agora a imagem da maior e mais antiga pirâmide que existe. Ela, inclusive, é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. Bom, ela tem muitas propriedades matemáticas e hoje a gente vai falar aqui, então, tanto da base dela. Nós temos aqui assim, olha esse desenho aqui. Essa face aqui lateral, ó. Essa face lateral. E aí, eu vou colorir de verde, não, de azul claro, melhor. De azul claro, aquelas faces que a gente não tá enxergando. Ó lá, ó. Lá no fundo dela. Ou seja, quando a gente analisa a base dela, a gente nota que ela tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados. Então, a pirâmide aí de Gizé, a pirâmide mais antiga e maior do Egito, ela então é uma pirâmide quadrangular. Bem, eu trouxe aqui alguns sólidos geométricos. Então, o primeiro que eu trouxe é o cubo. O cubo é um prisma quadrangular porque as bases são quadradas, né? São figuras com 4 lados. E nesse caso aí do cubo, não só as bases, né? Mas as faces laterais também serão. Ele tem muitas planificações. Eu trouxe uma delas aqui embaixo, tá? Ao lado dele, a gente tem um corpo redondo aí, ó, o cilindro, né? E a planificação do cilindro é essa daqui. Então, se você fizer dessa forma, numa folha de caderno aí, alguma folha qualquer que você queira fazer, você vai notar que quando montar, você vai conseguir montar um cilindro, tá? Em seguida, eu trouxe também uma pirâmide. Então, nesse caso aqui, essa pirâmide, dá uma olhadinha na base dela, ó. Então, é uma pirâmide quadrangular, né? E temos também um outro prisma aqui, que se a gente for observar a base, que são as faces opostas iguais, ó, a base dele é um triângulo, então é um prisma triangular. A planificação dele é essa daqui. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter contribuído positivamente. E qualquer dúvida, eu estou atenta ao fórum.